Saí para comprar coisas para o churrasco e deixei meu amigo em casa. Quando voltei, flagrei minha esposa me traindo com ele. Espalhei para todos e os dois me processaram. Detalhe, hoje os dois são casados. Nunca imaginei que uma tarde comum de sábado pudesse virar o marco do pior dia da minha vida. Era só um churrasco, um encontro simples com alguns amigos próximos. Carne na grelha, cerveja gelada, risadas no quintal. Algo que eu mesmo organizei, com boa vontade e aquele velho desejo de fortalecer laços. Inclusive, convidei um dos meus amigos mais antigos, o Carlos. Conheço o Carlos desde o ensino médio. Jogamos bola juntos, passamos dificuldades parecidas, dividimos momentos bons e ruins. Ele conhecia a minha família, meus hábitos, minhas manias, e eu confiava nele como quem confia em um irmão. Minha esposa, Larissa, também gostava muito dele. Sempre achei normal. Os dois se davam bem, riam juntos, conversavam quando ele vinha em casa. Às vezes até mais do que eu achava necessário, mas nunca me passou pela cabeça que havia algo além. Aquilo que chamam de clima estranho nunca me pareceu presente. Eu era ingênuo, ou talvez só muito confiante. O churrasco foi ideia minha. Queria reunir o pessoal depois de algumas semanas corridas no trabalho. Combinei com Larissa de convidarmos um número pequeno de amigos, só os mais chegados. Fizemos uma lista, compramos bebidas, deixamos a casa limpa e até montamos a mesinha de madeira nova no quintal. No dia, como sempre, faltou alguma coisa. O carvão que comprei era pouco. A carne que encomendei veio sem a linguiça. E claro, ninguém tinha lembrado de comprar gelo. Então decidi dar um pulo rápido no supermercado. Coisa de 30 minutos. Carlos já tinha chegado e estava sentado na sala, tomando uma cerveja e conversando com a Larissa, que estava terminando de cortar alguns legumes na cozinha. Volto já. Qualquer coisa me liga. Tranquilo, mano. Vai lá que a gente segura aqui. Saí tranquilo, sem a menor desconfiança. Peguei o carro, segui até o mercado e ainda parei para abastecer. Enquanto esperava na fila do caixa, me lembrei que tinha esquecido de comprar carvão e voltei pelo corredor correndo, rindo sozinho da minha própria cabeça desligada. Achei até engraçado. O que eu não sabia é que naquele momento, algo estava acontecendo dentro da minha própria casa. Algo que ia me destruir. Meu telefone tocou quando eu estava chegando no carro. Era um amigo perguntando se já podia ir chegando. Disse que sim, que estava voltando. E esse telefonema, que durou 2 minutos, acabou sendo o motivo de eu chegar mais tarde do que o planejado. Na estrada de volta, fui cantarolando baixinho com o rádio. Ainda pensava nos detalhes do churrasco. Será que ia dar tempo de tudo ficar pronto? Será que os outros trariam as cadeiras extras? E o som, será que funcionaria no Bluetooth? Eu estava preocupado com o churrasco. Enquanto isso, dentro da minha casa, minha esposa e meu amigo estavam preocupados com outra coisa. Cheguei em casa com as sacolas cheias, ainda sorrindo com a ideia de uma tarde divertida entre amigos. Estacionei o carro na garagem e percebi algo estranho logo de cara. A porta da sala estava apenas encostada. Achei estranho, já que sempre a deixamos trancada, ou pelo menos encostada com firmeza. Era um hábito meu, um cuidado bobo que sempre tive, mas que Larissa também sabia respeitar. Desci do carro, peguei as sacolas com uma mão e empurrei a porta com o ombro. O som dela se abrindo devagar ecoou pela casa silenciosa. Não ouvi música, nem conversa, nem risadas. Nenhum som de panela na cozinha. Nada do barulho da carne sendo temperada. Era como se ninguém estivesse ali. Cheguei. Anunciei tentando soar animado. Nada. Coloquei as sacolas na bancada da cozinha, olhei ao redor. A cerveja do Carlos ainda estava na mesa de centro da sala, mas sem ele por perto. Larissa também não estava onde eu a deixei. A faca estava no balcão, os legumes pela metade. Tudo como se o tempo tivesse parado por alguns minutos. Larissa? Chamei novamente. Silêncio. Um desconforto tomou meu peito. Não era medo ainda. Era mais um instinto. Aquela sensação de que tem algo fora do lugar, mas você não consegue explicar. Dei a volta na casa devagar, olhando cada cômodo. O banheiro estava vazio, a área de serviço também. Até que passei pelo corredor e vi a porta do meu quarto meio fechada. E ali naquele instante meu corpo travou. Eu sabia que algo estava errado. Sabia que não deveria estar ouvindo aquele tipo de barulho, vindo de dentro do meu próprio quarto. Mas ouvi.
Eram gemidos abafados, sussurros, o rangido da cama. O sangue ferveu. Meu coração parecia que ia sair pela boca. Eu queria estar enganado. Queria abrir a porta e descobrir que estava ficando louco. Que talvez a TV estivesse ligada, ou que ela estivesse no telefone vendo algum vídeo. Qualquer coisa, qualquer mal-entendido. Mas não era isso. Segurei a maçaneta e por um segundo hesitei. A verdade estava a um gesto de distância. Um movimento simples que podia mudar a minha vida inteira. E eu sabia, depois daquilo não haveria mais volta. Empurrei a porta e vi. A cena me atingiu como um soco no estômago. Eu já esperava por algo ruim, mas ver com os próprios olhos é diferente. É como se, por mais que o instinto tenha avisado, a mente ainda se recuse a acreditar. Ali estava ela, a mulher com quem eu dormia todas as noites. A pessoa que dizia me amar, deitada na minha cama com o meu amigo de infância. Carlos estava por cima dela, sem roupas. Eles não me viram de imediato. Estavam concentrados demais um no outro. A mesma cama onde a gente ria, conversava, fazia planos, agora era palco da traição mais baixa que eu podia imaginar. Minha cabeça parecia girar. O tempo desacelerou. Não conseguia falar, só olhava, congelado. Quando Larissa me viu, empurrou Carlos num pulo, tentando cobrir o corpo com o lençol. Ele virou o rosto na mesma hora, arregalado. Era como se, por um instante, o universo tivesse travado. Amor, não é o que você tá pensando. Ela tentou com a voz embargada. A frase clichê só me deu mais raiva. Aquilo era exatamente o que eu estava pensando. Aliás, era até pior. E você quer mesmo mentir olhando na minha cara? Carlos ficou calado. Nem teve coragem de tentar se justificar. Ficou parado, segurando as roupas, gaguejando feito um moleque flagrado em crime. E foi exatamente assim que eu vi os dois, como dois covardes pegos no ato. Fui tomado por um impulso irracional. Comecei a gritar, perguntar por quê. Como vocês tiveram coragem? Desde quando isso acontece? Mas não tinha resposta. Só olhos baixos e desculpas vazias. Não levantei a mão. Apesar do sangue fervendo, não encostei um dedo em nenhum dos dois. Mas minha alma se rasgou. A traição física era uma coisa. Agora, a traição emocional, a quebra de confiança. O desrespeito dentro da minha casa, isso me destruiu de verdade. Larissa começou a chorar, dizendo que foi um erro, que não sabia o que estava fazendo, que tinha sido só um momento de fraqueza. Carlos balançava a cabeça, nervoso, suando frio. Tentava pegar o celular e a camiseta como se quisesse desaparecer dali. Saia, os dois, agora! Foi tudo o que consegui dizer. Os dois saíram em silêncio. Ela ainda tentou encostar a mão em mim, mas eu recuei. Ela entendeu. Não houve mais apelo. Fechei a porta, me joguei no sofá. As sacolas ainda estavam no balcão. O gelo começava a derreter. E a carne, bem, nem sequer tinha sido tirada da embalagem. A tarde que era para ser um churrasco, com amigos se transformou no pior tipo de revelação. E ali, sozinho no silêncio, percebi. Algumas traições não doem pelo que tiram da gente, mas pelo que nos obrigam a ver sobre as pessoas que mais amamos. Depois que fechei a porta e fiquei sozinho na sala, o silêncio foi quase ensurdecedor. Sentei no sofá com a cabeça entre as mãos, tentando absorver o que tinha acabado de acontecer. Tudo parecia irreal, como se eu tivesse acordado no meio de um pesadelo, só que os detalhes eram nítidos. Demais para ser sonho. Me levantei, andei de um lado para o outro, ainda sem saber o que fazer. A dor vinha em ondas. Primeiro era raiva, depois tristeza, e logo em seguida um vazio difícil de explicar. Eu queria entender, queria respostas, mas ao mesmo tempo, sabia que nenhuma explicação me faria sentir menos traído. Peguei o celular com a intenção de ligar para alguém. Pensei no meu irmão, em um dos meus colegas de trabalho, em qualquer pessoa que pudesse me ouvir, mas não queria chorar no telefone. Não queria parecer fraco, ainda estava tentando processar. Foi então que ouvi a porta da frente sendo batida. Olhei pela janela e vi Carlos saindo cabisbaixo, indo em direção ao próprio carro. Larissa veio atrás, ainda com os olhos vermelhos, vestindo uma roupa qualquer, nem as mesmas de antes. Ela olhou para mim de fora do portão, como se esperasse que eu fosse abrir. Não abri. Ela tentou falar algo, mas só fez um gesto leve com a mão. Depois virou as costas e foi embora. Ver os dois indo embora juntos, mesmo que em silêncio, doeu mais do que eu podia admitir.
Eu estava sozinho, com a casa toda pronta para receber amigos, com carne, gelo e carvão no balcão da cozinha. Tudo ali, como um lembrete grotesco da minha ingenuidade. Fui até o quarto. Os lençóis ainda estavam amassados, o travesseiro dela com o cheiro do perfume. E no chão, a pulseira que ela tinha tirado antes do que aconteceu. Aquele pequeno objeto me fez desabar. Sentei na beirada da cama e chorei. Chorei como não chorava há anos. Não só pela traição, mas pela sensação de que tudo o que construí estava se desmanchando em minutos. O casamento, os planos, a confiança, o respeito, tudo parecia ter evaporado. Tomei um banho longo, tentando lavar o peso da pele, mas não saiu. A sujeira não era física. Depois arrumei uma mochila com algumas roupas e documentos. Liguei para um amigo de infância que mora sozinho e pedi abrigo. Sem fazer perguntas, ele disse que eu podia ir para lá. E fui. Ao sair, olhei uma última vez para a sala. A mesa montada, os talheres separados, as cadeiras no lugar, tudo esperando por uma festa que nunca aconteceria. Tranquei a porta e deixei a chave na caixa de correio. Naquele momento, eu não queria mais nada daquela casa. Não era mais um lar. Era uma cena de crime. Nos dias que se seguiram, tudo parecia desbotado. Acordava tarde, dormia mal, comia quase nada. Fiquei na casa do meu amigo sem dar muitos detalhes, mas ele entendeu que algo grave tinha acontecido. Me deixava no meu canto, só perguntava se eu queria alguma coisa e respeitava o silêncio. Era o que eu precisava naquele momento. Mas o silêncio também virou meu inimigo. Quanto mais o tempo passava, mais a raiva fermentava dentro de mim. E um pensamento começou a me consumir. Eles não podiam sair ilesos disso. Enquanto eu me esfarelava emocionalmente, Larissa e Carlos seguiam suas vidas. Eu sabia que ela continuava no nosso apartamento. Meu apartamento também. Sabia que ele continuava postando fotos sorrindo, fazendo piadas nos stories como se nada tivesse acontecido. E isso me enojava. Foi aí que decidi que precisava expor. Não por vingança, mas por justiça. Porque as pessoas tinham que saber com quem estavam lidando. Nossos amigos em comum, nossos colegas, nossa família. Todo mundo que sempre nos via como casal unido, todo mundo que sempre elogiou nossa amizade. Comecei simples. Escrevi um texto. Expliquei com calma o que aconteceu no dia do churrasco. Como descobri, o que flagrei e como fui embora. Não precisei apelar nem inventar nada. A verdade por si só já era cruel o bastante. Enviei para alguns amigos próximos primeiro, gente que conhecia os três. Depois, decidi mandar para alguns familiares, inclusive da parte dela. Em cada grupo eu deixava claro: não estou pedindo que escolham lados. Só estou compartilhando minha verdade. Não consigo fingir que nada aconteceu. E o que aconteceu depois foi como soltar uma bomba. As mensagens começaram a chegar em ondas. Gente chocada, indignada, revoltada. Teve amigo que não acreditou. Teve amiga dela que tentou me convencer a resolver em particular. Mas a maioria entendeu. Até porque, vindo de mim, alguém sempre contido e reservado, o impacto foi ainda maior. Alguns disseram que desconfiavam da relação deles. Outros que jamais imaginariam. Teve até quem me agradeceu por ter falado, dizendo que já tinham sido traídos também e nunca tiveram coragem de expor. O mais curioso foi perceber que quanto mais eu contava, menos pesado aquilo parecia dentro de mim. Dividir aquela dor não apagava o ocorrido, mas aliviava a sensação de carregar sozinho um fardo que não era meu. Mas é claro, nem todo mundo reagiu bem. Carlos me mandou uma mensagem curta, com um tom de ameaça disfarçada de civilidade. Cuidado com o que você anda dizendo por aí. Tem dois lados nessa história. Eu não respondi. Larissa, por outro lado, ligou. 2 vezes. Não atendi. Na terceira vez, mandou um áudio chorando, dizendo que eu estava arruinando a vida dela, que ela já tinha se arrependido, que expor desse jeito era baixo, que eu estava exagerando, mas no fundo ela sabia. Baixo foi o que eles fizeram comigo, e eu ainda nem tinha começado a lutar. Eu achava que a parte mais dolorosa dessa história já tinha passado, que o flagra, o abandono da minha própria casa e a quebra completa de confiança seriam os capítulos mais difíceis. Mas eu estava errado. O que veio depois foi um golpe mais frio, calculado, e que doeu de um jeito completamente diferente. Recebi uma notificação judicial numa terça-feira à tarde, um envelope pardo, com meu nome em letras grandes. Achei que fosse alguma cobrança, algum comunicado de banco.
Mas quando abri e li o cabeçalho, senti um frio no estômago. Processo por danos morais, calúnia e difamação. O remetente? Carlos e Larissa, juntos. Eles estavam me processando pelas mensagens e áudios que enviei. Alegavam que eu violava o direito à privacidade e à honra deles ao expor detalhes pessoais em conversas com terceiros, que eu estava usando o sofrimento emocional como justificativa para promover uma campanha pública de humilhação. Palavras frias, técnicas, uma versão pasteurizada da dor que eu havia vivido. Fiquei paralisado por minutos. Lia e relia o documento, como se uma parte de mim ainda esperasse que fosse uma brincadeira de mau gosto. Mas não era, era real. Eles não só me traíram, como estavam agora tentando me silenciar. Inverteram os papéis. Eu, a vítima, agora era o agressor. Liguei para um advogado conhecido, que me orientou a manter a calma. Disse que precisaria das mensagens, das provas, de todos os registros possíveis que pudessem mostrar que meu relato era verdadeiro e que eu não agi com intenção de difamar, mas sim de desabafar e compartilhar uma experiência traumática. Reuni tudo o que pude. Prints, conversas antigas com ela e com ele, relatos de amigos que souberam de mim, gravações do dia do churrasco, mostrando que outras pessoas já sabiam o que tinha acontecido. Mas ainda assim o advogado foi claro. Você expôs nomes, fotos, detalhes íntimos. A justiça pode interpretar isso como ataque à imagem, mesmo que os fatos sejam verdadeiros. Isso me revoltou. Então quer dizer que o que eles fizeram dentro da minha casa pode ser esquecido? Mas o fato de eu contar para alguém é que é o crime? É como se trair alguém fosse tolerado. Mas falar sobre isso em voz alta fosse imperdoável. Carlos e Larissa apareceram no processo com uma aparência serena. Advogados caros, linguagem técnica, postura limpa. A narrativa deles era de dois indivíduos arrependidos sendo perseguidos por um ex-marido emocionalmente instável. Aos olhos da justiça, meu sofrimento era só um argumento inflamado. O processo correu. As audiências foram marcadas. E tudo o que eu pensava era: como pode alguém te apunhalar pelas costas e depois te obrigar a sorrir enquanto arranca tua voz também? Eles não queriam apenas seguir em frente. Queriam fazer parecer que nunca fizeram nada de errado. Comecei a entender aos poucos que a justiça não é sobre quem está certo, mas sim sobre quem consegue provar melhor. E nesse jogo, quem tem mais dinheiro, mais preparo e mais frieza, normalmente leva vantagem. Eu não tinha recursos. Meu advogado era honesto, trabalhador, mas era só ele e eu. Do outro lado, dois advogados de terno caro. Linguagem polida e uma estratégia clara. Desmoralizar minha reação. Não a traição, não o acontecimento, mas a forma como eu reagia a ele. Minha primeira tentativa foi mostrar que a história era real, que a traição aconteceu, que havia testemunhas, que meu áudio não foi divulgado em rede social, mas sim enviado a pessoas próximas, amigos e familiares que me conheciam há anos. Tudo isso parecia justo para mim, mas o argumento da defesa era direto. Mesmo sendo verdade, houve exposição indevida. O senhor, meu nome, usou nomes, detalhou ações íntimas, expôs pessoas sem autorização em conversas que ultrapassam o direito ao desabafo. Eles diziam que eu fiz uma justiça emocional paralela, que ao contar minha versão, eu destruí a reputação deles, que Carlos perdeu clientes, ele é personal trainer, que Larissa passou a ser hostilizada por vizinhos, colegas, até parentes, e que isso causou dano psicológico. Ouvir isso foi surreal. Eu, o traído, sentado na cadeira do acusado, escutando o quanto o sofrimento deles era agora o foco. Meu advogado tentou reverter o jogo com um argumento claro. Se a dor do autor é verdadeira, se ele foi traído, humilhado e abandonado, ele tem o direito de contar sua história. O que não se pode é querer calar alguém por se sentir desconfortável com as consequências de seus próprios atos. Mas a promotora não parecia convencida. O juiz era neutro, mas frio. As perguntas que me faziam eram sempre no sentido de quantas pessoas ouviram meu áudio, quantos prints enviei, se eu incentivei outras pessoas a tomar partido. Nunca se voltavam para o que aconteceu comigo. A traição, o flagra, a dor. Parecia que eu estava sendo julgado por ter sentido demais. No final da audiência, saí exausto, como se cada explicação fosse um novo trauma. Sentia vergonha de ter que repetir detalhes. Sentia raiva de ter que provar que não fui louco, que fui apenas humano.
Alguém ferido tentando respirar. Do outro lado, eles sorriam. Carlos me olhava com um ar de superioridade silenciosa. Larissa mantinha na expressão de falsa serenidade. Como se dissessem, você tentou se vingar. Agora aguente as consequências. Naquela noite me olhei no espelho e não me reconheci. Eu não era o cara que gritou, que se descontrolou, que mandou áudios em voz trêmula. Eu era só alguém que foi destruído. E agora lutava para ser ouvido num tribunal que só escutava quem falava bonito. Enquanto o processo corria no papel, o julgamento real estava acontecendo nas conversas de WhatsApp, nos grupos silenciosos de amigos e nas entrelinhas dos encontros sociais. E foi nesse tribunal invisível que eu descobri uma nova forma de traição. O abandono de quem dizia estar do meu lado. Nas primeiras semanas depois do flagra, muita gente se mostrou solidária. Recebi mensagens de apoio, emojis de raiva direcionados a Larissa, gente dizendo você merece coisa melhor e força, irmão. Mas aos poucos esse barulho foi sumindo. As mensagens pararam de chegar. Os convites desapareceram. Até os que me mandaram print revoltado sumiram. Comecei a notar que mesmo sem querer, eu tinha virado assunto desconfortável. Era mais fácil fingir que nada aconteceu do que lidar com as consequências daquilo tudo. Alguns amigos continuaram em contato com o Carlos, outros com a Larissa. E quando eu questionava, diziam coisas como: pô, mano, não quero me meter. Gosto dos dois, prefiro ficar neutro. E vocês se resolvem, né? Não nos resolvemos. Eles me destruíram. E agora estavam sendo tratados como se fossem apenas mais um casal que deu errado. Descobri que os dois começaram a sair juntos publicamente não muito tempo depois. Postaram uma foto tomando café da manhã em uma padaria que costumávamos ir. Outra num barzinho que era nosso point dos sábados. Larissa mudou a bio do Instagram. Colocou uma frase qualquer sobre recomeços. Carlos começou a seguir pessoas da família dela. E ninguém disse nada. A sensação era de que o mundo estava me forçando a engolir aquilo como se fosse normal. Como se não tivesse nada de errado nos dois estarem juntos. Como se o erro fosse meu, por não superar. Para piorar, os comentários em algumas postagens deles começaram a me atingir. Vocês formam um casal lindo. Que bom que o amor venceu. Vocês merecem ser felizes. O amor venceu, a traição venceu, a covardia venceu, a cara de pau venceu. E entre todos esses absurdos, o que mais me machucou foi perceber que, para muita gente, o tempo realmente apaga tudo. Ou pior, transforma o agressor em vítima e a vítima em exagerado. Comecei a sair menos, ficar mais calado. A rejeição social, mesmo velada, me afetava profundamente. Porque era como se eu estivesse sendo punido de novo, dessa vez por não conseguir seguir em frente com maturidade. Não faltou quem sugerisse que eu deveria pedir desculpas por ter exposto os dois. Disseram que ninguém tem culpa por se apaixonar. Que ninguém é de ninguém. Que a vida segue. Sim, a vida segue. Mas ela pisa fundo em cima de quem teve o azar de amar demais e confiar demais. E a parte mais cruel de tudo isso é saber que, mesmo contando a verdade, eu perdi. Perdi o casamento. Perdi o amigo. Perdi o lar. E agora, lentamente, perdia o respeito das pessoas ao meu redor. O dia da audiência final chegou com um gosto estranho. Eu não estava mais nervoso, como nas anteriores. Estava anestesiado. Era como se meu corpo tivesse decidido parar de gastar energia com sentimentos. Porque tudo o que tinha para ser sentido já havia me atravessado 1000 vezes. Me vesti de forma simples, mas digna. O mesmo advogado, a mesma orientação. Mantenha a calma. Fale com objetividade. Seja honesto, não mostre rancor. Como se controlar a dor fosse uma obrigação para que a dor fosse levada a sério. Carlos e Larissa chegaram juntos. Isso já dizia muito. A imagem dos dois entrando lado a lado, como um casal unido e equilibrado, contrastava com a minha solidão na sala. O juiz olhou para nós com neutralidade, ou pelo menos tentou. Mas seus olhos cansados me diziam que já tinha visto aquela dinâmica. Outras vezes, casal rompido, acusações, exposição. Cada parte foi ouvida. Repeti a história com o máximo de frieza possível. Evitei dramatizações, não chorei. Contei apenas os fatos. Flagra, a reação, os áudios enviados, a motivação. Meu advogado argumentou que se tratava de um desabafo legítimo, enviado a pessoas de confiança, sem intuito de difamar publicamente.
sem exposição em redes sociais. Do outro lado, os dois interpretavam bem. Larissa dizia que foi humilhada, que perdeu trabalhos por causa das mensagens, que foi hostilizada por vizinhos e parentes. Carlos alegava que teve a reputação prejudicada, que clientes o abandonaram após os áudios se espalharem. Tudo com aquela narrativa que coloca o foco na consequência e não na causa. A promotora parecia mais inclinada a ver os fatos pelo viés técnico. Sim, eu fui traído. Sim, foi cruel. Mas juridicamente o problema era outro. Eu expus. E isso, no entendimento da lei, se tornou o centro do julgamento. Quando o juiz leu o veredito, senti o golpe seco. Fui condenado a pagar indenização por danos morais. O valor era menor do que eles pediram, mas não importava. O peso da decisão era simbólico. Era como se a justiça tivesse carimbado. Você estava certo, mas se expressou errado. Carlos me lançou um olhar rápido. Não havia vitória nos olhos dele. Havia desprezo, ou talvez apenas aquele senso de que ele venceu. Larissa manteve a cabeça baixa, sem expressão. Saí da sala com um nó na garganta. Não era pelo dinheiro. Era pelo sentimento de que até a verdade, quando mal encaixada, pode se voltar contra você. Na rua, sentei no banco em frente ao fórum. Vi pessoas passando com pressa, indo cuidar de suas vidas, enquanto a minha vida parecia congelada. Naquele momento eu entendi. Existem traições que te tiram tudo, até o direito de gritar. E quando você tenta contar o que aconteceu, ainda corre o risco de ter que pedir desculpas por ter gritado alto demais. O tempo passou. Não sei dizer quanto exatamente. Às vezes parece que tudo aconteceu ontem. Em outros dias, parece que se passaram décadas desde aquele sábado maldito do churrasco. Depois da audiência e da condenação, me afastei de tudo. Me mudei de cidade, troquei de emprego, excluí redes sociais. Não foi covardia, foi sobrevivência. Eu precisava me reconstruir. Precisava viver num lugar onde meu nome não estivesse atrelado à imagem de ex-marido traído que virou réu. Não foi fácil. Tive crises de ansiedade. Dias sem sair da cama, noites que viraram manhãs em claro. Mas fui aos poucos reencontrando algum senso de identidade. Redescobri hobbies antigos, voltei a correr no parque, escrevi em cadernos como forma de desabafo. Foi por meio de um amigo antigo que fiquei sabendo. Carlos e Larissa se casaram. Não foi uma cerimônia grande pelo que me contaram. Algo íntimo, discreto, sem alarde. Talvez por vergonha, talvez por estratégia. O fato é que hoje eles vivem como um casal comum. Compraram um apartamento, postam fotos sorrindo, saem com o cachorro, viajam nos feriados. E aparentemente o mundo aceitou isso com naturalidade. Ninguém mais menciona a traição. Ninguém lembra do processo. Eles se tornaram apenas mais um casal que se encontrou na hora errada e decidiu recomeçar juntos. E eu continuo aqui reconstruindo o que sobrou. Às vezes me pergunto se fiz certo em contar para todo mundo. Se devia ter guardado a dor só para mim. Se teria sido mais fácil esquecer do que tentar provar alguma coisa. Mas quando me olho no espelho, mesmo com tudo que perdi, sei que pelo menos não engoli calado. Hoje eu sei que a verdade não garante justiça. Mas silenciar a verdade só protege o agressor. Se você espera um final feliz, sinto te decepcionar. Essa história não tem redenção. Não tem virada de jogo. Eu não dei a volta por cima em grande estilo. Não comecei um novo relacionamento de filme. Não fiquei milionário. Não virei guru motivacional. O que eu fiz foi continuar vivendo. Do meu jeito. No meu tempo. Com as feridas expostas, mas cicatrizando aos poucos. Carlos e Larissa podem viver em paz se é que conseguem. Mas uma coisa é certa. Eles sempre saberão que construíram essa vida sobre os escombros da confiança que destruíram. E eu vou seguir, com dignidade, com a certeza de que não fui eu quem quebrou o pacto, que não fui eu quem mentiu, quem traiu, quem armou nas sombras. A única coisa que eu fiz foi contar o que vi e pagar o preço por isso.